Olá, queridos, nós vamos ler a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Queridos alunos, queridos professores, querida equipe de trabalho, amigos, neste momento de culto, eu queria meditar neste texto e trazer uma mensagem que abençoe, fortaleça, edifique a sua vida e faça com que permaneçamos firmes no propósito que Deus colocou em nosso coração. O escritor da carta aos Hebreus estava escrevendo uma carta falando sobre a grandeza de Cristo, a superioridade de Cristo. Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdócio araônico, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos. No capítulo 12, ele nos fala sobre correr a corrida da vida cristã. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está falando da corrida da vida cristã, falando da nossa relação com Deus, falando da nossa salvação, falando da nossa vida na presença do Senhor. E para fazer esta corrida com perseverança, não desanimar, não parar pelo caminho, não retroceder, alguns princípios são fundamentais para a nossa vida. E eu gostaria de usar estes princípios que falam da carreira da vida cristã e aplicar a você, aluno, que está começando a carreira da vida educacional, a carreira da vida intelectual, a carreira da vida acadêmica. E guardando as devidas proporções, usar esses mesmos princípios que o escritor da carta aos Hebreus coloca aqui, para desafiar o crente em Cristo Jesus a correr a carreira da vida cristã, usar esses mesmos princípios para desafiar você a correr a carreira da vida intelectual, da vida acadêmica. Como diz o escritor, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você que está entrando agora, você que já entrou, você que está no meio do curso, você que está terminando o curso, todos nós estamos numa carreira, numa corrida. E muitas vezes vem o desânimo, vem o cansaço, vem a falta de força, muitas vezes vem aquela falta de motivação. E muitas vezes a gente se desanima, a gente se sente assim, incapaz, impotente. Assim como acontece na vida cristã, e muitos crentes em Cristo Jesus também desanimam, alguns fracassam, alguns abandonam a igreja. Assim também pode acontecer com aqueles que estão na escola. Você que começou firme, que começou motivado, de repente você está a um passo de desistir, de abandonar, de retroceder, de jogar a toalha. E eu gostaria de, relendo esse texto, aplicar esses princípios à sua vida, principalmente você, aluno. E que esta mensagem sirva a todos nós, professores, funcionários, amigos, porque os mesmos princípios também valem para a nossa vida cristã, para a nossa relação com Deus, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, para correr com perseverança a carreira que nos está proposta, este é o nosso tema, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O primeiro fundamento para correr com perseverança é observar o testemunho dos que já correram. O escritor diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas.
Ele estava falando de todos aqueles que já correram a corrida da vida cristã. Ele está se referindo ao capítulo 11, que fala dos heróis da fé, que fala de homens como Noé, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, como Sansão, Jefité, como Sara, Ruth, Esther, entre outros. Está falando que estas pessoas tiveram lutas, dificuldades, sofrimentos, privações, provações, mas eles correram a carreira da vida cristã e venceram, e foram vitoriosos. E aí o escritor está dizendo, observe a vida deles, e quando você se sentir desanimado, fraco, cansado, olhe para o testemunho deles, e motivado pelo testemunho deles que lutaram e correram a mesma corrida e venceram, se motive, se fortaleça, acredite, confie, creia, que você também vai correr e vai vencer. Assim, querido aluno, você que está fazendo a EJA, começando agora, você que já está aí no início, você que já está no meio, você que está no final, olhe também, observe o testemunho daqueles que já estudaram. Quantos alunos já passaram pelo EJA? Quantos alunos que, como você, chegaram aqui sem saber nada, analfabetos, entraram aprendendo as primeiras letras, os primeiros números no módulo 1, não sabiam nada, mas depois de muito esforço, de muita luta, foram para o módulo 2, para o módulo 3, foram para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, venceram o ensino médio, prestaram vestibular, entraram na universidade, terminaram a universidade, hoje são profissionais, venceram. Todos os semestres a escola fotografa todos aqueles que entraram na universidade, faz um banner e deixa pendurado no corredor. Olhe para este banner. Muitos daqueles que estão ali começaram como você, não sabiam nada. Entraram aqui analfabetos, mas eles acreditaram, eles confiaram, eles lutaram, eles se esforçaram, eles se sacrificaram, turma da manhã, turma da tarde, turma da noite. Eles muitas vezes viveram momentos extremamente difíceis, mas não desistiram. Eles venceram. E se eles venceram, por que você não pode vencer? Olhe para o testemunho deles. Olhe para todos aqueles que já correram, que já terminaram o curso, que já se formaram, que conseguiram aprender, escrever, ler, calcular, que conseguiram passar pelos módulos, que conseguiram passar pelo Fundamental 1, que concluíram o Fundamental 2, que concluíram o ensino médio, e mesmo que você não entre na universidade, mas pelo menos você terminou a EJA. Você pode. Basta apenas que você olhe para o testemunho, observe o testemunho daqueles que já correram, que já conquistaram. Para você crente, olhe para o testemunho daqueles crentes que já terminaram a corrida e estão na presença de Deus. Para você aluno que está correndo a corrida da academia, olhe para aqueles que já terminaram a EJA e hoje já são profissionais, engenheiros, advogados, estão aí na gastronomia, estão aí dando aula, estão aí exercendo as suas profissões. Esse é o primeiro princípio, observar o testemunho daqueles que já correram. Segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina, para eu correr com perseverança a carreira que está proposta, é desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. A segunda coisa que o escritor coloca para eu correr com perseverança a carreira da vida cristã é me desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado. O que é peso? Peso são todas aquelas coisas que, ainda que não pecaminosas, atrapalham. Podem ser um peso, podem ser um empecilho. Imagine um corredor correndo de terno como eu, correndo de sapato social, de gravata. É possível ele conseguir alguma coisa? Talvez ele nem consiga chegar na metade da corrida, ele vai estar extenuado, porque para ele correr, ele precisa estar com tênis leves, um short leve, uma camiseta leve e totalmente tranquilo para que ele não prenda, não fique preso, não fique pesado. O que pode ser um peso na vida cristã?
Qualquer coisa, qualquer embaraço, qualquer envolvimento com o mundo, qualquer envolvimento com distrações e principalmente pecado mesmo. Essas coisas nos impedem de chegarmos a Deus, a falta de devoção, a falta de leitura da Bíblia, a falta de oração, a falta de compromisso com as coisas de Deus, o apego às coisas materiais, o apego ao trabalho, o apego desesperado à família, podem ser pesos que se transformam em pecados que vão nos impedir de correr com desenvoltura a carreira da vida cristã. Mas pensando em você, aluno, você que está correndo a corrida da academia, a corrida da carreira intelectual, buscando se formar, buscando terminar o colégio, buscando entrar na universidade, o que pode ser um peso para você? Baixa autoestima pode ser um peso, frustrações do passado, lembranças amargas, coração pesado. Todas essas coisas podem ser peso, falta de confiança, desacreditar de si mesmo, sabe, você ficar às vezes se lamentando porque não conseguiu no passado e ficar lembrando aqueles amigos, parentes que sempre desanimam e dizem: você não vai conseguir, você não é capaz, você não é competente. Isso é um peso, pode ser um empecilho para a sua vida. Se desembarace dessas coisas, jogue fora essas coisas. Se aqueles que já correram conseguiram, você pode conseguir. Eu quero dizer para você, querido aluno, você que está no módulo 1, você que é analfabeto, você que está aí com os seus 40, 50 anos, que não sabe ler e escrever, eu quero dizer para você que você não é incapaz, você não é incompetente. Você apenas não teve oportunidade, mas agora está tendo. Não acredite nessa teoria, nessa filosofia. Não acredite nas pessoas que disseram para você: você é um burro, você é um incapaz, você nunca aprende nada. Não acredite nisso. Você é criatura de Deus, você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E toda a competência que Einstein teve, que Sócrates teve, que Aristóteles teve, que Newton teve, toda a capacidade intelectual que grandes homens e mulheres tiveram, você também tem. Você também tem. Você é a imagem de Deus. Deus deu a você uma mente racional. Ela só precisa ser exercitada. Ela só precisa ser trabalhada. Ela só precisa ser educada, ensinada. Acredite nisso, confie nisso. Não deixe que frustração, não deixe que lembranças amargas do passado, não deixe que fracassos e derrotas do passado se transformem num peso na sua vida. Um peso que vai impedi-lo de estudar, aprender, crescer, vencer. E daqui a 5, 10 anos você estar formado, ser um profissional, um médico, um engenheiro, um advogado, um juiz. Que coisa fantástica. Eu sempre, quando passo na sala de aula, eu falo isso para vocês. Imagine daqui a 10 anos, eu, como um velhinho já, que vou estar lá com os meus quase 70 anos, poder consultar com um geriatra que foi aluno do AEJA e estudou e se tornou médico. E hoje é geriatra e vai ser o meu médico. É possível, desde que você se desembarace de todo o peso. Deixe para trás abaixo a autoestima. Deixe para trás as frustrações, abandone as derrotas do passado, olhe para frente. O seu passado pode ter sido um fracasso total. O seu futuro é uma folha em branco, uma folha que está limpinha para você escrever uma nova história. E isso não é coach, isso não é motivação. Isso é a verdade, isso é a verdade. Então se desembarace deste peso, afaste tudo aquilo que pode ser empecilho, quer na sua mente, quer na sua alma, quer outras distrações que estão aí ao seu derredor. Se apegue aos estudos, se apegue aos livros, preste atenção nas aulas, olhe para aquele exemplo do passado, daqueles que já venceram, se desembarace destes pesos do presente e você vai vencer. E o terceiro fundamento que nós temos aqui dado pelo escritor para correr com perseverança a carreira que nos está proposta é olhar firmemente para Jesus.
Jesus é o grande mestre, é o grande líder. Ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior a Arão, ele é superior aos sacrifícios do Velho Testamento, ele é superior aos anjos, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele é o grande mestre, o grande líder, o grande general. Ele, mais do que ninguém, correu esta corrida do começo ao fim, e a despeito de todas as lutas, empecilhos, de todo o sofrimento, ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu o pecado, ele venceu todos os inimigos que eram contra nós, e ele está sentado à destra de Deus, e ele está de braços abertos nos esperando. Então olhe para Jesus, coloque os seus olhos em Jesus. Por que muitas vezes nós fracassamos na corrida da vida cristã? Porque nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos os olhos nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas, no mundo. Lembra quando Pedro estava andando sobre as águas? Ele disse: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem, e Pedro foi. E enquanto ele esteve olhando nos olhos de Jesus, ele andou sobre as águas, 1 metro, 2 metros, 3 metros, sei lá, mas ele andou. Mas a Bíblia diz que, reparando no barulho do vento, ele teve medo e começou a afundar. Por que ele reparou no barulho do vento? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas no nosso olho tem uma parte chamada fórea. E essa fórea, ela é responsável pelo foco da nossa visão. Nós só temos uma. Ou seja, a gente só consegue focar em uma direção ao mesmo tempo. Ou para frente, ou para cima, ou para baixo, ou para o lado, ou para trás. Enquanto Pedro focou a sua fórea, os seus olhos em Cristo, ele não via mais nada, ele só via Jesus. Mas quando ele tirou os seus olhos de Jesus e colocou no barulho do vento, nas ondas espumando ali, ele perdeu a concentração, ele começou a afundar. Por isso que muitas vezes nós fracassamos na vida cristã, nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Trazendo isso para você, aluno, você que está estudando, você que já observou o exemplo daqueles que já correram e venceram, você que está se desvencilhando de todo o peso, para correr com perseverança esta carreira, olhe também para Jesus. Jesus é o seu modelo. Jesus é o maior exemplo. Jesus é o grande líder, é o grande mestre. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento está em Cristo. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos aqueles que nele confiam. Confia em Deus. Sabe, se olhar para o exemplo daqueles que já venceram não é suficiente para motivar você e fazer você acreditar, se desvencilhar dos pesos, dos traumas, das frustrações do passado não é suficiente. Olhe para Jesus. Jesus é sempre suficiente. Confie em Jesus, acredite em Jesus, busque a direção de Jesus, clame pela sabedoria de Jesus. O escritor Tiago, escrevendo a sua carta, diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá abundantemente. Se você tem falta de sabedoria, se está difícil a matemática, o português, o inglês, a geografia, a história, se a sua mente, seus neurônios não estão conseguindo captar isso, peça que Deus lhe dê sabedoria. Olhe para Cristo. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Se ele morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna, seria muito para ele nos dar sabedoria e conhecimento para aprender inglês, português, matemática? Claro que não. Claro que não. Olhe para Jesus. Coloque seus olhos em Cristo. Sabe, nós vivemos hoje, queridos alunos, professores e funcionários, numa sociedade que faz separação entre fé e razão, como se fé fosse uma coisa e razão fosse outra, e essas duas coisas não pudessem conviver em harmonia. Isso é uma tolice, uma estupidez. A minha razão, ela é mais nítida quando eu tenho fé, quando eu creio,
quando eu confio, principalmente tenho fé na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Quanto mais crente eu sou, mais sábio eu me torno, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. Então não é pecado ser crente, não é tolice ser crente, não é estupidez confiar em Jesus. Quanto mais eu confio nele, mais a minha razão é esclarecida e mais fácil eu aprendo, porque todo conhecimento vem do alto do Pai das luzes. Querido aluno, que você corra com perseverança esta carreira que está proposta. Se for a carreira da vida cristã, use esses princípios. Olhe para os exemplos do passado. Se desembarace de todo o peso e pecado. Foque em Jesus Cristo. Se for a carreira da vida acadêmica, siga esses princípios. Olhe nos exemplos daqueles que já correram, que já venceram, que já terminaram. Se desembarace dos seus pesos, seus traumas, e olhe para Jesus. Coloque seus olhos em Cristo. Busque em Cristo fé, conhecimento, sabedoria. Pode ter certeza que você vai entrar no começo como um analfabeto, fazendo módulo 1, e você vai terminar lá na universidade, quem sabe lá no pós-doutorado, porque você é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor, e você tem todos os dispositivos, todas as capacitações dadas por Deus. Basta apenas crer, confiar, lutar, se esforçar, fazer a sua parte e, acima de tudo, depender de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que você corra com perseverança esta carreira que está proposta para você. Amém.